Começando bandejando essa sexta-feira com o nosso novo quadro, Papo Cabeça. Toda sexta-feira a gente vai ter uma mesa redonda sobre algum assunto que seja extremamente relevante. E hoje nós vamos começar com o assunto coronelismo digital, mediado pela nossa querida Júlia Couto, com os convidados Edgar Rebouça, que é professor do Departamento de Comunicação e coordenador do Observatório da Mídia, daqui da UFES, e Cíntia Paiva, que é integrante do Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. Então eu vou passar agora a bola para a Júlia e vamos lá. E aí, gente? Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá direito? Boa tarde. Vai ser 13 horas, hora do almoço. A gente está aqui hoje com a Cíntia e com o Edgar, com a Dani, que está aí também. Vou falar sobre coronelismo eletrônico, né? Muito bom falar sobre esse assunto agora, na tal conjuntura que a gente está, época de campanha política, etc, etc. Eles vão explicar pra gente o que é isso, tirar dúvida. Então vocês podem mandar pergunta pra gente por telefone. O telefone é 33357913. É isso? Isso aí. E também pelo Facebook, que é a nossa ferramenta de sempre. Boa tarde, gente. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Júlia e ouvintes da Universitária FM. Vamos lá, vocês podem começar. Tá, esse tema é bem instigante, assim, falar de coronelismo midiático, coronelismo eletrônico, que muita gente não sabe o que é, mas se lembra lá da época de escola que todo mundo estudou sobre coronelismo, né? Aquele período na história do Brasil que os proprietários, grandes proprietários de terra, grandes comerciantes, tal, tinham uma influência política muito grande, sobretudo no Nordeste, mas isso acontecia também em outros estados. E aí aconteceu, assim, o principal estudo que narra essa trajetória toda é um livro chamado Coronelismo, Enxada e Voto, que ele é de 1948, de um jurista chamado Vitor Nunes Leal, que foi pela primeira vez que ele fez uma associação de como que aqueles coronéis ali de terras, grandes proprietários de terra, também tinham uma influência muito grande nas eleições. Então, além deles serem fortes detentores do poder econômico, passavam a ter também uma grande influência no poder político, já que eles praticamente obrigavam seus operários ou as pessoas que moravam nas suas terras a votar em fulano Beltrano, que ele apadrinhava, ou ele próprio. E isso se perpetua até hoje no Brasil, a gente vê isso em muitos lugares ainda. E aí, quando chegou no início dos anos 90, teve um trabalho que foi de uma estudante de comunicação da PUC do Rio Grande do Sul, a Célia Stadnik, e é um trabalho de estudante, igual vocês, a maioria dos estudantes que está ouvindo a gente aqui agora, e ela falou sobre a hipótese do fenômeno do coronelismo eletrônico. Então ela fez uma adaptação daquilo que era o coronelismo lá do Vitor Nunes Leal, da Enxada e Voto, para aqueles políticos que não eram proprietários de terras ou grandes comerciantes, mas que tinham emissoras de rádio e televisão, ou empresas de jornal, e que usavam isso para seu interesse político. E aí ela estabeleceu ali naquele momento, e muitos autores que hoje ainda continuam trabalhando com esse conceito do coronelismo eletrônico, atribuem mesmo lá ao nascedouro esse trabalho de graduação lá da Célia. Ela bota duas categorias. Tem aqueles que é ou o proprietário ou parente de alguma emissora de rádio e televisão ou de jornal, que é o político, mas também aqueles que são profissionais da área. Então, o sujeito tem uma notoriedade na mídia e acaba que ele ganha votos por causa disso. Tanto que a lei eleitoral até estabelece um período anterior ao período das eleições que as pessoas não podem, quem tem programa em rádio, televisão, não pode aparecer. Para tentar evitar isso. Mas a pessoa, ela vem adquirindo sua notoriedade ao longo dos anos e quando chega lá no momento, ela usa desse prestígio para conseguir eleições. A gente tem vários casos desses que a gente pode comentar ao longo do programa. Mas, conceitualmente, nasce daí uma adaptação do conceito de coronel, de terras, para o coronel de ondas de rádio e de televisão e do uso político que eles fazem. Depois disso, outros autores foram especializando nisso. A principal pesquisadora hoje no Brasil nessa área
é a professora Suzy dos Santos, que ela é da UFRJ, então vocês podem procurar aí na internet, bota no Google o nome dela aí, Suzy dos Santos, vocês vão ver um monte de estudos dela sobre isso. Tem o professor Vinícius Lima também, que é aposentado da UNB de Brasília, que também faz estudos sobre isso. Eu cheguei a fazer meu pós-doutorado sobre esse tema, que eu fui para o Nordeste para estudar como que era esse fenômeno, essa hipótese do coronelismo eletrônico no Nordeste. Orientei 4 dissertações de mestrado sobre esse tema, testando essa hipótese, foi bem interessante. Então, é um tema que se discute muito na academia, na militância, mas que a sociedade não tem o menor conhecimento disso, porque não é divulgado, né? Então, a gente está aqui hoje na Rádio Universitária falando sobre isso, mas com certeza as outras emissoras de rádio não vão falar sobre isso, os jornais não vão falar sobre isso. Então, o interessante é a gente poder trazer para o ouvinte da universitária essa temática e fazer com que as pessoas passem a pensar mais sobre isso. O início do observatório foi por isso? Quando você fez aquela pesquisa, quem financia a baixaria? Não, o início do observatório foi em relação a conteúdos de violência na mídia. O que aconteceu no Nordeste é que a gente identificou que tinham muitos proprietários de emissoras e de meios de comunicação que eram políticos. Então, tinha exemplos mais clássicos, era o Sarney, o Antônio Carlos Magalhães, o Collor de Mello, que eram o Inocêncio Oliveira, que são políticos muito tradicionais do Nordeste e que eram também donos de emissoras de rádio e televisão. E aí eu orientei alguns trabalhos, teve o da Fabiola, que foi sobre o Inocêncio Oliveira, sobre como é que ele dominava o interior de Pernambuco, ele tem várias rádios e TV no interior de Pernambuco. O Hudson, que fez um estudo sobre a Globo Nordeste e suas afiliadas. A Rosário Pompeia fez um estudo sobre o grupo João Carlos Paes Mendonça, que é dono de rádio, televisão e jornais em Pernambuco. E o Bruno Marinoni, que fez um estudo sobre a TV Verdes Mares, que é uma afiliada da Globo também no Ceará, e também testando essa hipótese do Edson Queiroz. E foi bem interessante que em nenhum desses casos confirmou-se a hipótese do coronelismo. Do coronelismo aquele que na militância a gente sustenta e tal. Porque nesses casos, todos eles eram de pessoas que, independente de terem um veículo de comunicação, eles seriam eleitos. Porque eles faziam outras ações. Eles não eram políticos porque eram proprietários de emissoras. Eles se tornaram proprietários de emissora porque eram políticos, foi o inverso. E lógico, eles aumentaram a notoriedade deles, se perpetuaram em torno disso. Mas uma coisa lá que a gente sempre discutia, o Sarney, se não tivesse rádio e televisão, será que ele se tornaria vereador, deputado, governador, presidente da República? Testando essa hipótese, sim, porque ele vinha de uma família tradicional na política, não teria tantos votos. Eu estou querendo fazer uma parte aqui nessa história. Mas eu sempre tenho que colocar aquele meu ponto. Pela militância a gente sustenta isso e é legal, de todas essas formas. Mas academicamente tem vários pontos que a gente não consegue testar, por isso que a gente sempre continua chamando de hipótese do coronelismo eletrônico. E não uma teoria do coronelismo eletrônico, que a gente não conseguiu ainda comprová-la academicamente. Bem, a academia, né, anda um pouco... Assim, é lógico que a academia tem, vamos dizer, mais pressupostos objetivos e metodologias quantitativas e qualitativas que têm que ser respeitadas e tal, mas se a gente for... Acho que a parte, talvez, que precisa ser, vamos dizer assim, melhor consolidada dentro da academia é que o fato da pessoa ter o poder, né, vamos dizer assim, ter a riqueza, no caso da família Sarney e tal, e conseguir, com o dinheiro da família, conseguir concessões, uma concessão de rádio, uma outorga, que hoje, por exemplo, você tem várias rádios comunitárias que são negadas a essas concessões e trabalham, inclusive, na ilegalidade, porque não conseguem autorização para ter oferecer esse serviço público, comunitário, que é a comunicação. Você vê que o poder econômico influenciou no poder político para ter essas concessões. Então, na verdade, vamos dizer assim, esse descompasso do que a academia diz com a militância talvez
fosse, no sentido mais de que a gente tem que ampliar realmente as hipóteses e a própria visão do que a gente está falando. Coronelismo eletrônico, ou midiático, ou coronelismo da mídia, ou outro termo que a gente também usa, donos da mídia. Donos porque eles acabam sendo privatizam, são proprietários de algo que é um serviço público. Então, assim, essa influência demonstrada por esses pesquisas, muito dos membros do Intervozes, o Bruno, o Hudson, entre outros, demonstram que eles detêm o poder da comunicação nesses locais. Mas a origem, talvez, e a influência política deles pode ser exercida por dois meios. Aí eles agregam um meio. O poder econômico, logicamente, faz com que se movimente o poder político, justamente porque a gente pode ver os valores das campanhas que são financiadas. Quem gasta mais dinheiro com campanha, ganha. E acrescente-se a isso o poder da comunicação e a influência disso na escolha e na decisão dos votantes. Então, eu estou fazendo esse adendo aí para que eu acho que a gente tem que realmente aprofundar ou ampliar aí as hipóteses para que a gente configure o coronelismo eletrônico ou da mídia na academia também. Gente, já tem perguntas. Vocês preferem continuar o assunto? Não, o caso é o seguinte, só para finalizar. Naquele segundo tipo do coronelismo, que é o da notoriedade, esse sim, ele é comprovadíssimo. Então, a gente tem um caso bem típico aqui no Espírito Santo. É o Gerson Camata, ele foi vereador, ele foi deputado mais votado, ele foi governador, senador por tantos anos, mas ele começa a trajetória dele como radialista de programa popularesco, policialesco popularesco, na Rádio Vitória, na Rádio Espírito Santo. Ele tinha um programa de televisão policialesco, bem parecido com o que acontece hoje. Então, assim, não é um fenômeno novo. Isso lá nos anos 70. E ele era um cara do olho claro, tem um vozeirão, não sei o quê. Lógico, tem também a tradição dele, que ele vem do interior do estado, então a família do café, todo mundo votava nele, ele sempre foi muito votado por causa disso. Mas o fato dele ter essa notoriedade por causa do rádio e da televisão foi o que fez ele entrar para a política. Hoje a senadora Rose de Freitas era radialista também, e bem no início da sua carreira. Aí as pessoas, mas não foi por causa disso. Foi sim, porque o Amaro Neto, o Nami Shecker, que era jornalista por muito tempo, e é presidente da Câmara dos Vereadores. O Amaro Neto, que não tinha tradição política nenhuma, mas vinha de rádio, de televisão, e foi o deputado mais votado, e agora está na frente das pesquisas. O Celso Russomano, que está liderando as pesquisas em São Paulo, também é um cara que vem de televisão. O Crivella, que está liderando as pesquisas no Rio de Janeiro, também vem de televisão. Então, nessa característica se comprova tranquilamente o coronelismo eletrônico, por esse viés. O que a gente não conseguia comprovar era o sujeito que era o proprietário, que ele já tinha dinheiro. Não era a rádio, a emissora de TV, então, que ia fazer com que ele... Meio que aquela ideia, tipo assim, ele já era um coronel. Ele já era um coronel. Aí depois ele aumentou o poder dele com a mídia. Exatamente. Então, assim, ele perpetua, na verdade. Às vezes ele pode até estar falido, vamos supor, mas se ele tem uma rádio, ele continua tendo poder político de influência no poder econômico. Ao passo que esses outros da notoriedade, eles não eram nada, eles não tinham nem dinheiro. Então, eles só conseguiram se tornar políticos por causa do espaço que eles tiveram na mídia. Vou fazer aqui a pergunta que o Paulinho aqui da UFES mandou. Vou ler assim, igual ele escreveu. Com o advento do golpe, existem leis a serem votadas no Congresso que impedem a nossa liberdade de comunicação e expressão. Paulinho quer saber a opinião de vocês sobre o veto da comunicação e como reagir a essas vetações no Senado. Mas isso não é só agora no período do golpe, não. Isso já é histórico, né? A gente já tem no Brasil uma política da não política. Então é aquela coisa de que os donos da mídia falam, não mexam no nosso negócio. E qualquer tipo de regulamentação que se tentava passar no Congresso, eles sempre gritavam, dizendo que é censura, cerceamento da liberdade e tal. Não tem nada a ver com censura. É manutenção do poder mesmo de quem já tem esse poder e não quer mexer nisso.
O que está acontecendo agora é uma continuidade de algo que já acontecia nos outros governos, inclusive no governo do PT, que sempre defendeu a democratização e tal, e não deixava passar nada. Vocês acham que, tipo assim, essa maior visibilidade desse assunto é por causa da internet? Porque a gente está tendo mais acesso a esse tipo de informação e pensando mais a respeito disso. Como você disse, sempre existiu. Sempre existiu. Só que as pessoas estão se atinando mais para isso agora. Você acha que é por causa da internet? Mas é uma pena, Júlia, porque as pessoas não estão se atinando mais para isso. As mesmas pessoas estão falando mais sobre isso. De repente Mas, a informação está chegando mais pra gente. E só a gente que lê os mesmos grupos e as mesmas páginas. Então, para quem deveria mesmo saber do que está acontecendo, continua sem saber. Continua achando lindo, maravilhoso ter um candidato que não tem trajetória política nenhuma e que de repente de um dia para o outro vira o salvador da pátria. Esse tipo de coisa. Eu acho que falando do golpe e falando de que... Acho que aflora, na verdade, nesse momento, porque a gente está tendo, vamos dizer assim, um golpe da democracia e os vetos à comunicação, que eles existiam antes, como o Edgar falou, mas agora eles estão mais aflorados e estão mais, assim, mais direcionados para a questão política mesmo, né? O fato, por exemplo, nas Olimpíadas, das pessoas terem sido obrigadas a deixar os seus estádios, ferindo ali o direito humano à comunicação e à expressão e à livre manifestação política, que é assegurada pela lei, que inclusive regia, isso para mim vamos dizer assim, é fruto do golpe mesmo e assim, aflora aí nesse exato momento em que a gente precisa de uma liberdade de expressão e manifestação muito mais forte e ampla do que a gente realmente tem, apesar da internet, porque como o próprio Edgar falou, a internet ela acaba replicando aquilo que a gente vive na sociedade. Então você vai ler as coisas, as visões que você já tem dos seus amigos. As visões contrárias ou as visões críticas não são, vamos dizer assim, divulgadas, né? Então você acaba tendo um grupinho falando, uma panelinha falando para si mesmo nas redes sociais. E aí a gente está lembrando aqui que rede social que a gente está falando, né? Que internet é essa, de que quantas redes sociais a gente usa na internet. Então, vamos, né, lembrar disso quando a gente pensa em internet. Tem muito mais gente ouvindo esse nosso programa agora do que pessoas que replicariam ou curtiriam um comentário desse na internet. E o problema é que as outras rádios, nesse mesmo horário que a gente está aqui falando sobre isso, estão ou tocando músicas muito populares, popularescas, ou fazendo programas policialescos, ou trabalhando só para entretenimento. Algumas de notícia, mas com notícias muito direcionadas, enquadradas para alguns interesses. Quem dera muitas pessoas estivessem nos ouvindo aqui, quem está engarrafado agora em Vitória, pegar esse assunto e discutir em casa, e chegar, mas vamos parar para pensar sobre isso aqui, sobre esse negócio de coronelismo eletrônico, será que tem, não tem mesmo? Mas por que eu estou votando nesse cara se esse cara não tem tradição política nenhuma? Esse tipo de questionamento que a gente tem que trazer para um veículo como esse. Falar de mídia na mídia é muito bom, mas isso não acontece mais. A censura está muito aí. Nos anos 90, a Folha de São Paulo tinha uma jornalista chamada Elvira Lobato, que ela fazia quase que semanalmente uma grande matéria sobre esse tema. O Jornal do Brasil tinha também, a Graça Caldas escrevia sobre esse tema. Hoje você não vê em nenhum jornal do Brasil, nenhuma emissora de televisão do Brasil, ser abordado o tema da mídia. Nos jornais e TVs internacionais você vê isso. Observatório da Imprensa, né? Aqui no Brasil tem o Observatório da Imprensa, na TV, tem o Ver TV, e que outro grande programa que fala de mídia que tem no Brasil? Vídeo Show, né? Não, pelo amor de Deus, Vídeo Show não. Mas falando desse aspecto aí, de quem ouve, que tipo de, vamos dizer assim, qual o nosso público, a SECOM da Presidência da República fez uma pesquisa brasileira da mídia e divulgou o seguinte, que a população brasileira, 95% dos brasileiros costumam assistir a televisão, dos quais 73% fazem diariamente. Então, a gente está falando de televisão. De rádio é o segundo meio, que é o que a gente está utilizando agora, que caiu de 61% em 2014 para 55% em 2015. Quer dizer, o rádio perdeu aí um pouco de espaço, enquanto que quase metade dos brasileiros, 48%, usa a internet e 37% usam todos os dias, quer dizer, e permanecem conectados
4 horas e 59 minutos diários. Quer dizer, vamos dizer assim, a gente está... Mas um dado importante aí é ver que 49% usa. Então quer dizer que 52% não usa a internet. Então a gente tem que também sair daquela visão nossa, da universidade, dos alunos. Não, mas todo mundo tem internet, todo mundo está sabendo, está acompanhando o Face. Não está. A gente está longe ainda de ter uma democracia e vocês de acham vozes. que, tipo assim, nessa questão do coronelismo, ele vai acabar migrando para a internet? Tipo, o líder de opinião, vlog, exemplo, assim, vem? Eu acho que tem aí, vamos dizer, acho que a gente vai cair, não sei se seria a palavra coronelismo, mas a gente cai na questão dos cookies, né? Quem compra os cookies, e a gente está tendo uma guerra de política já, de perfis falsos nessa eleição. Uhum. Então, assim, a gente já começa com replicações automáticas dentro da própria rede, né? De respostas automáticas, vamos dizer, vigilância dos temas nas redes sociais. Então, assim, o Intervozes se preocupa muito com essa questão tanto da vigilância da internet para que ela continue sendo livre, quanto a possibilidade de controle dessa internet por pequenos grupos, por poucos grupos. A gente se preocupa, sim, com o coronelismo na internet. Sim, que ela pode caminhar para isso, se a gente não tiver atenção, Júlia. Basta ver, por exemplo, no YouTube, onde, quando surgiu, as pessoas falaram, agora todo mundo vai poder ter uma emissora de televisão pelo YouTube. Só que a maioria do conteúdo de YouTube que as pessoas acessam é para assistir o capítulo da série de ontem, ou para assistir a novela de ontem, ou para saber o que está acontecendo nos telejornais. Porque as grandes emissoras entraram nesse espaço, que seria um espaço alternativo, compram os espaços. Então, esse patrimonialismo, aquela coisa dos grandes proprietários de terra, também se reflete no mundo virtual. Eles compram grandes espaços e quem quiser fazer sua comunicação alternativa vai fazer, mas vai continuar sendo visto e ouvido e lido por muito pouca gente. Eu estava pensando aqui a respeito dessa nova questão da TV analógica, né? Que eles estão prevendo que em 2007 vai cortar o sinal e tudo mais. 2017, desculpa. Como que fica isso? Assim? Como que a gente vai ficar... Não, é simplesmente uma migração tecnológica. Mas, tipo, vai ter muita gente que não vai ter dinheiro para comprar a nova antena. Quem não tiver vai ficar sem. Não, mas a partir de 2005, todos os aparelhos de TV, eles têm que vir com um conversor. Então, todo mundo que está comprando um aparelho novo já vem com um conversor digital. E essa decisão foi de quem? De mudar desse tipo de... Isso vem de um estudo que começou em 2003, foi encomendado pelo governo federal e passou por aprovação e virou uma lei do Congresso Nacional dessa grande conversão. O apagão seria inicialmente em 2016 e aí estabeleceu-se um calendário entre 2016 e 2018 para ter o apagão completo da TV analógica. Mas é uma questão de tecnologia, porque não tem mais espaço para usar o sinal analógico. E o espaço digital teria muito mais espaço, seria um espaço muito mais democrático e tal, mas acabou que os grandes proprietários de emissoras querem ocupar também esses espaços que seriam mais democráticos. Então a discussão está em torno disso. Porque com a TV digital, onde era um canal analógico, pode se tornar 4 canais de alta qualidade. Então você pode ter o canal, então hoje aqui o canal 4, que é o canal da principal emissora em Vitória. Você vai poder ter o canal 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 com qualidade. Mas essa emissora não vai poder usar o 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Ela vai usar o 4.1. O 4.2, 4.3 e 4.4 vão ser usados por outras emissoras, e aí pode ser por comunidades, por associações, por rádios, a democratização estaria aí. Só que por questões tecnológicas não conseguimos também avançar ainda nisso. Sobre coronelismo midiático, mediado pela nossa querida Júlia Couto. Então, Júlia, vamos continuar. Vamos continuar. A gente vai começar aqui abrindo o microfone para a Cíntia. Vai lá, Cíntia, com você. Na verdade, a gente está falando de coronelismo eletrônico e o Intervozes obteve assim, uma grande vitória recente sobre esse tema, em que
a gente, no final do ano passado, em novembro de 2015, a gente ajuizou ações no Brasil todo, logicamente, juntamente com o Ministério Público Federal, e visando caçar licenças de rádio e televisão de 40 congressistas. Entre eles, são 32 deputados federais e 8 senadores. Vou citar os senadores porque são em menor número, né? Aécio Neves, do PSDB, Edson Lobão, do PMDB, José Agripino Maia, do DEM, Fernando Collor de Mello, do PTB, Jader Barbalho e Tasso Gereissati, do PSDB. São todos, enfim, políticos já de carteirinha do Senado Federal, não estão no primeiro mandato, mas já estão há vários anos no governo, e qual é, vamos dizer assim, o principal descumprimento, qual é a ilegalidade? É o artigo 54 da Constituição Federal, que prevê que deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público e aceitar cargo ou função. Além disso, desde a posse, eles não podem ser mais proprietários, controladores ou diretores das empresas que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público. Então, na verdade, esses senadores, e a gente acabou também de obter uma decisão no Tribunal Regional Federal de São Paulo, que é para suspender a Rádio Metropolitana Santista. Em que sentido? Porque o deputado federal Antônio Carlos Bulhões, ele é sócio da rádio e ele escondeu esse fato. E o juiz entendeu que o fato dele esconder esse fato e estar sendo, vamos dizer, exercendo um cargo, né, federal de deputado, ele obteve então aí uma influência para que pudesse ser eleito. O que a gente tem que pensar porque a gente está demonstrando aqui uma ilegalidade notória e eu peço até aos leitores, caso eles queiram ler sobre as ações, a gente tem uma reportagem do dia 22 de novembro de 2015, da Folha de São Paulo, que fez uma cobertura sobre essas 40 ações. E a gente entende isso como vitória porque é admissão, são ações inéditas, tá? No sistema jurídico brasileiro, porque é a admissão de que está havendo uma usurpação desse direito. Quer dizer, qual é o direito que a gente está falando? A gente está falando de um direito fundamental. A gente está falando na verdade, são dois grandes direitos. Primeiro, a liberdade de expressão e manifestação, que está sendo controlada por políticos, influenciada. Então, que tipo de conteúdo essas televisões e rádios vão colocar? Vão passar para a comunidade? Essa é a primeira questão. E a outra coisa é no poder de decidir e de eleger da população, que é o fato de a gente poder escolher livremente os nossos candidatos. São dois direitos. A democracia e a liberdade de expressão são direitos fundamentais, são direitos humanos. Então a gente não pode esquecer. E esses dois são essenciais, por quê? Para que você tenha uma verdadeira democracia, faz parte a livre manifestação, expressão, tanto de opiniões e de opiniões políticas também. Então, esse debate, quando você acaba sendo controlado por políticos locais, acaba sendo o quê? Uma eleição viciada, porque você não tem a verdadeira fonte de informação, você não tem um verdadeiro debate, você não tem os opostos discutindo. E a democracia é um regime em que conflitos convivem e se harmonizam. Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando desses direitos, que a gente está falando de princípios básicos democráticos. E é por isso que esse tema é tão, vamos dizer assim, aflora justamente num momento que a gente está falando de eleição municipal, a gente está falando de quem são os coronéis políticos locais. A gente não teve no Espírito Santo um deputado ou um senador que foi atingido por essa ação. Mas será que nós, localmente, a gente tem uma mídia que faz oposição ao governo local? Será que nossa mídia local, tradicional, é livre? Será que, acho que, eu não estou com dados corretos, mas a gente teve 90% de aprovação do governo Paulo Artung. 90% de aprovação, não de votação, mas de aprovação, significa que a gente não teve uma oposição feita
Aonde? Pela sociedade, pela lei. A liberdade de expressão e manifestação, a liberdade de imprensa, ela vem desse viés de poder ser um porta-voz contra a opressão do poder político. Então a gente tem que sempre lembrar que esse tema ele é muito sensível quando a gente está falando de democracia, quando a gente está falando de direito humano fundamental. É nesse sentido. Essas vitórias a gente tem que comemorar e continuar a luta. Deixa eu complementar aqui. A Cíntia falou que no Espírito Santo a gente não tem esse caso específico do coronel eletrônico, assim, aquele que é o grande proprietário, ligado e tal. A gente tem pequenos capitães, assim. Chega a ser um coronel. Porque, por exemplo, tem o deputado Enivaldo dos Anjos, que tem um grupo de rádio no interior no noroeste do Espírito Santo. Tem já foi prefeito, que é o Rui Baromeu, foi prefeito e deputado, político, que tem uma grande rede de rádio e televisão pelo interior do Espírito Santo. Então, assim, não são grandes expressões políticas, mas tem suas empresas de rádio e já trabalham com isso. Mas um grande exponencial do que viria a ser esse coronelismo eletrônico, do coronelismo midiático, por um grande período da história do Espírito Santo, foi o caso do jornal A Gazeta, que ele foi comprado pelo Carlos Lindenberg, que era, às vezes, senador, às vezes, governador do estado, que ficava revisando, e que tinha um jornal, e o jornal era um jornal político, ele era um órgão do PSD, que era do partido do governador. Ele era um órgão oficial. Ele não nasceu assim, nasceu como um jornal lá nos anos 20 para vender anúncio e tal, mas de um período da sua história ele foi comprado por um político, foi usado por esse político. Não aconteceu no caso dele, apesar de ser uma empresa familiar também, como várias outras do setor de mídia, do prolongamento desse atrelamento da política com a mídia. Porque o filho dele, o Cari Lindenberg, não entrou na política, o neto, que é o Café Lindenberg, que hoje administra o grupo, não entrou na política também. Mas como isso que Cíntia falou, mas está sempre envolvido com questões políticas. Não está ali sendo eleito, mas está sempre próximo a quem está nos interesses políticos e tal. Tem o caso de A Tribuna também, que foi comprada lá nos anos 70 por um grupo que veio se instalar no Espírito Santo, o Grupo João Santos, e tinha uma intenção claríssima, que era de nomear o gestor como ou governador ou senador biônico pelo Espírito Santo, mas aí ele morreu num acidente de avião, acabou interrompendo a trajetória e a intenção política da família. E seria mais ou menos isso, ter o jornal, ter a rádio, ter a televisão e ser um político local. A gente teve um caso muito emblemático também, que foi o João Calmon, que era o braço direito do Assis Chateaubriand, e capixaba, e foi diretor dos Diários Sociais por muito tempo, e foi deputado, foi senador. Ele tinha um poder muito grande na história da mídia brasileira. O João Calmon tem um papel muito importante. E ligado aqui. Mas nesse caso específico de ser proprietário de mídia e político, a gente tem poucos casos. A gente tentou identificar isso numa pesquisa que foi feita no Observatório da Mídia, que a gente tinha um mapa da mídia no Espírito Santo, tentar ver do sul ao norte do estado quem era quem é dono de o quê, quem participa do quê, que relações políticas, econômicas, religiosas. Esse é um novo tipo de coronelismo que tem que ser bem analisado, isso do uso do proselitismo religioso, que várias rádios têm, de uma pesquisa que a gente fez no Observatório da Mídia também, de que da Grande Vitória, 37% das rádios da Grande Vitória eram de conteúdo religioso. Então isso, às vezes a gente pensa, peraí, mas é melhor ter um conteúdo religioso ou um conteúdo político partidário numa rádio? A gente tem essas discussões e são bem interessantes, que mereceria até outro programa, a gente trabalhar isso sobre a religião e o rádio. Eu me lembro que eu fui numa palestra do Chico Alencar, que teve aqui na UFES, aí ele tava falando que ele falou assim, nossa, hoje eu fui na periferia e palestrei para 200, falei de política para 200 pessoas. Aí o Feliciano falou para ele assim, semana passada no meu culto deu 15 mil pessoas, 25 mil pessoas. No culto a gente também fala de política, tipo, a atenção que eles têm é muito maior, porque são os fiéis, é o pessoal que um bom fenômeno disso é esse caso do Rio de Janeiro, que tem o Crivella, que é político,
é religioso e é midiático. Então ele juntou os três num fenômeno só. Né? Ele é o combo, né? Não, e aí volta aquela coisa que era lá da Idade Média, da igreja e do Estado e do poder, do poder de terras, está tudo junto, né? Então era o poder político, o poder patrimonial e o poder religioso simbólico. Se o Crivella foi eleito no Rio, vai ser bem isso, né? Não, o que o Edgar está comentando é que nessa primeira leva de ações que a gente entrou, a gente não acabou. É uma pequena parcela do que a gente vai fazer. A gente só atacou aqueles, vamos dizer assim, aqueles deputados que são sócios e estão dentro do contrato. A próxima leva de ações a gente está estudando para fazer a questão da propriedade cruzada e os laranjas, na verdade. A pessoa sai da direção, mas se mantém sócio influente ou coloca um parente ou um familiar para continuar sendo dono daquele grupo, apesar de não exercer, né, o papel ali diretamente. Então, assim, essa primeira leva são pessoas que constam no contrato. Isso é muito mais sério, porque isso é expressamente vedado pela Constituição Federal. Acho que as duas coisas são sérias, mas a gente tem que ver a ilegalidade, vamos dizer, o fato de a gente não respeitar sequer a Constituição, que é o nosso ordenamento jurídico maior nesse sentido. E tem que entrar também nisso do profissional, que é de rádio e televisão, e é político, porque na Constituição também fala que não pode ter contrato, não pode ter remuneração e trabalhar com isso, né? Nesse caso, eu lembro do Tiririca, que é uma personalidade. Vocês falaram mais sobre jornalistas, pessoas assim, da informação, como o jornalismo é considerado o quarto poder, ele já tem assim, um certo poder. Mas o Tiririca, ele era uma personalidade do humor, que tinha nada a ver, a propaganda dele também não era uma coisa que tinha promessas sobre um futuro, era uma propaganda dele de humor mesmo, e ele acabou tendo muitos votos. Isso seria um novo ramo do coronismo midiático? Tem a professora Suzy dos Santos, lá da UFRJ, ela está estudando isso também. Que ela não enquadra só o caso do Tiririca, porque o Tiririca tem a questão do voto de protesto também. Além dele ser um palhaço da televisão, tudo mais, as pessoas votaram no Tiririca não pela notoriedade dele, mas pela avacalhação. Assim, vou votar no Tiririca, igual aqui a gente já teve avacalhação, vamos votar no Mosquito. O Mosquito já foi eleito prefeito de Vila Velha, que teve mais votos do que os outros candidatos. Então o Tiririca foi bem isso e acabou sendo mais votado. Mas nesse estudo da professora Suzy Santos, ela pega as personalidades, cantores, como cantores sertanejos, jogadores de futebol, como... O Cigano Igor, aquele cara que fez novela. Então essas personalidades que são mediatizadas também, mas que não é por causa da mídia que eles estão ali. O caso do Romário. Então, o Romário é jogador de futebol, e não foi um voto de protesto. Foi um voto dos eleitores mesmo que acharam que as posições dele iriam. E está lá, nos representando no Senado, né, foi muito, muito votado, tem algumas posições questionáveis e tal, mas está lá, né? Mas eu acho que as pessoas votam mais pela empatia. Porque a pessoa é um líder de opinião. Não é essa questão assim, tem uma proposta muito boa, eu acho que o Romário seria um ótimo vereador. Por isso que está sendo estudado como uma nova forma de coronelismo. Ele não é um cara da mídia, ele é do esporte, mas ele só se elegeu porque ele teve uma notoriedade na mídia. E você acha que o Amaro Neto, por exemplo, é o mesmo exemplo? Não, o Amaro Neto é outro exemplo. Ele fez a carreira dele no rádio, na televisão. Como jornalista. Ele só se tornou conhecido por causa do programa policialesco dele. Aí que o Estevão, que está ali atrás, ele frisou aqui que é uma nova modalidade mesmo. É tipo, ter o Pedro Pão de Batata, que é um cara que ficou famoso por causa de um meme da internet. E agora ele está vindo para prefeito. E ele está usando o slogan da época que ele fez um meme, que é um vídeo então, assim... Infelizmente a sociedade vota nessas pessoas, porque são os representantes. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa assim. A mídia, ela vamos dizer assim, uma fonte espontânea de pessoas, hoje em dia ainda mais que qualquer um vira celebridade por 1 minuto ou 1,5 milhão de compartilhações. Então, assim, o que a gente tem que lembrar
o fato da mídia transformar alguém num político é preocupante, porque a gente não tem uma visão crítica do papel desse político na nossa vida. As pessoas votam sem saber em quem estão votando e que tipo de informação elas precisam ter para votar. Então, essa é uma preocupação. O coronelismo eletrônico, o dono da mídia primeiro, uma ilegalidade que a gente está tentando combater, algo não constitucional que fere princípios fundamentais. E, segundo, a gente tem que prestar atenção de que, será que a gente tem que começar a criar critérios para ser político? Então, a gente pode estar criando, assim, limites à liberdade de expressão, que não é bem o caso. O caso a gente tem que ampliar o debate, a gente tem que ampliar a visão crítica, permitir que a mídia faça realmente debates amplos. A gente está até com um caso agora na regra dos debates decidida pelo STF, que o STF teve que decidir que existe uma mini reforma eleitoral agora, que o Cunha, golpista, antes de sair do poder, ele fez uma mini reforma eleitoral falando que só estão obrigatoriamente no debate partidos que tenham representação no Congresso Nacional com 9 deputados federais. E os partidos nanicos, então, saíram do debate na obrigatoriedade. O STF acabou de decidir as regras do debate e acabou de dizer o seguinte, uma decisão de ontem, dizendo que que vai ficar a cargo das emissoras chamar esses partidos nanicos. Mais uma vez, as emissoras têm o poder de decidir quem vai estar no debate. Então, isso também é preocupante. E só para fazer uma nota ainda dentro dessa fora Temer, né, primeiramente fora Temer, a gente tem nesse governo atual 5 ministros radiodifusores, que são Helder Barbalho, Sarney Filho, Fernando Coelho, Ricardo Barros e Mendonça Filho. Quer dizer, esse governo nem o anterior, mas enfim, a gente tem que se assegurar pela legalidade e pela constitucionalidade dos atos. Esse governo não respeita isso, admitindo esses ministros, vamos dizer assim, radiodifusores e ilegais nesse sentido. Só queria fazer uma correção aqui, talvez se ficou mal interpretado, depois que a Cintia falou, eu pensei nisso. Nada contra o Tiririca ser deputado, mas se ele fosse o deputado que representasse a classe artística, estivesse lá defendendo o interesse dos palhaços, dos artistas. Nada contra o Romário ser senador, se ele estivesse lá representando os interesses dos atletas. Ele fez uma CPI específica do futebol. Legal, tem que fazer isso mesmo, ele é atleta, ele tem que puxar para a área dele. Nada contra o Amaro Neto ser deputado, ser prefeito, que for. O problema é o uso disso. Então, todos têm o direito de ser políticos, mas que usem a política em prol da política, e não simplesmente por ter a notoriedade midiática, e vai chegar lá e vai fazer o quê? Tá? Né? Aquela coisa do cachorro atrás da roda do carro, né? Sair latindo, e na hora que o carro para, ele vai fazer o quê? Vai morder a roda, ele vai fazer xixi na roda, a gente não sabe. A gente só sabe que ele sabe latir. Então, esse político que tem a notoriedade, que faz o barulho midiático, a gente, sim, nada contra ele. Mas a gente quer que ele chegue lá, então tá bom, vai defender o interesse dos jornalistas. Vai defender o interesse público em prol daquilo que é o bem comum. Não, e voltando, exatamente, é o uso de um serviço que é público, gente. Voltando à comunicação, é um serviço público de interesse público. Então, pegando o caso do Amaro, ele usou um veículo de comunicação que a gente, de certa forma, paga indiretamente, porque a gente concedeu aquilo para uma empresa e ele está usando para fins privados e ainda para influenciar um eleitorado. Que isso? Isso é coronelismo da mídia, coronelismo eletrônico. É isso que a gente está combatendo aqui. Gente, você gosta de pergunta, Dani? Eu tinha uma última Pode fazer. questão. Eu queria perguntar em relação a vocês falarem sobre as comunidades, que as pessoas costumam não ter muito interesse político. Eu acho que essas personalidades, elas fluem muito disso, porque, por exemplo, eu moro na comunidade, quando eu vou falar uma coisa para as pessoas que a gente pode mudar, as pessoas mesmo não dá como. A gente não pode, a gente não tem esse poder. Aí, político nenhum presta. Aí eles falam assim, não, vou votar naquela personalidade ali, porque ele tá todo dia na TV, eu conheço ele. É o que eles fazem, entendeu? O caso é esse, não conhece, porque depois, quando você vai lá no gabinete dele pedir alguma coisa,
essa pessoa não te conhece, ele vai tratar dos seus interesses quase que privados, não dos interesses coletivos que ele estaria ali para defender. Então, mas muitas pessoas votam pensando, nenhum presta. Eu não vou pesquisar os outros, vou votar nesse aqui. Ele fala coisas legais na televisão. Não vou nem ver o que o outro partido pequeno lá tá falando. Talvez o partido pequeno tá defendendo muito melhor o seu direito do que esse aqui que tá na televisão falando um monte de coisa. Eu vou conquistar você, depois tchau. Mas eu acho que assim, a gente tem que fazer uma reforma política, né? E aí a reforma política entra também na questão de como eleger, o que eleger, quem e que fontes de informação a gente tem. A gente, hoje já, dentro do direito eleitoral, a gente já tem várias restrições para evitar a campanha midiática, né? Trazer aquele homem comum como um super-herói, ou porque a mídia, a propaganda faz isso. Só que aí a gente também tem que construir junto uma visão crítica e canais de informação. Que essa pessoa... Perguntar para essa pessoa da sua comunidade, falar assim, se esse cara da televisão, o que ele colocou no plano de governo? Ele é obrigado a ter um plano de governo, um plano de ação. Isso já é uma conquista democrática. O candidato agora, ele tem que escrever num papel, mesmo que ele talvez não cumpra, mas ele tem que escrever no papel o que ele quer como objetivo de governo. Isso, gente, já é um avanço. Mas pergunte a essa pessoa, então tá, esse cara da TV, o que ele vai fazer? O que ele colocou no plano de governo? Pesquisa. Se interesse um pouquinho. Mas como a gente poderia pesquisar esse plano de governo, por exemplo, de todos, assim? Porque, por exemplo, o pessoal da comunidade, que nem você estava falando mais cedo, que a internet mesmo, por mais que a gente tenha acesso, mas a gente tem acesso, não são todos que têm. Então eles vão muito pela mídia popular. E a mídia popular não mostra isso. Campanha, como seria a sim, pesquisa que a gente poderia fazer para apresentar a locais, comunidade? Então é para vereador e para prefeito. Então pergunta para o seu vizinho, pergunta para o dono da venda, pergunta para o médico, pergunta para o padre, pergunta para quem é da sua comunidade. Você conhece esse cara? Esse cara já fez alguma coisa por aqui? Esse cara, quem é essa pessoa? Então as redes interpessoais, no caso de uma eleição municipal, são muito fortes. Então se ninguém nunca ouviu falar dessa pessoa, esse cara nunca passou ali pelo bairro, não quero saber. O que essa pessoa fez alguma coisa por nossa comunidade? Não fez nada? Ele mora aqui, eu sei, ele é filho de fulano, Beltrano, não sei o quê. Só isso? Não, então não vota nele. Porque o poder do voto é algo muito forte. E numa democracia representativa, esses cidadãos estão nos representando, mas eles acabam não representando, porque se eles estivessem lá nos representando, eles viriam mensalmente na nossa comunidade, perguntariam quais as pautas que a gente quer que sejam votadas. E em votações importantes, eles iriam fazer uma consulta pública para saber como que eu me posiciono nessa... E não, eles acabam tomando a posição pessoal deles, e não representativa deles. Então, a sugestão é essa. Conversem, porque a política é feita de conversa, e não simplesmente acreditem naquilo que estão vendo ali na televisão. Poder comunicativo de Habermas. Vai atrás trocar ideias. E eu tenho uma sugestão, na verdade, eu tenho a mesma preocupação que você, Dani. Quando eu trabalhava numa faculdade privada, eu lancei um projeto chamado Ágora Universitária. Ágora, né, da democracia grega. E a ideia era falar de política fora do horário do período de eleição. Então, lançar temas e convidar uma pessoa da sociedade civil, um político eleito mesmo, um vereador, um deputado, para que ele pudesse falar o que ele estava fazendo antes dele ser de novo candidato. Então a ideia era discutir política fora do período eleitoral para que as pessoas conhecessem. E eu acho que, de repente, na sua comunidade, quem sabe você faz uma ágora comunitária, chame esses candidatos, quem quer que vocês queiram, para falar quais são as propostas, e enfim, e chamem os líderes comunitários. Porque a ideia é que eles também eles têm pouco espaço. A mídia não dá espaço, e é isso que a gente quer. A gente quer que a mídia amplie o debate e amplie a discussão para que todo mundo possa eleger, tem uma livre escolha. Gente, infelizmente a gente vai ter que finalizar, já são 2h04, mas muito obrigada pela presença de vocês. O pessoal mandou pergunta, mas estão mandando aqui no Facebook, foi muito bom, foi muito bom. Para quem quiser rever o programa, a gente gravou aqui na câmera e a gente vai editar e colocar no nosso canal do YouTube, que vai ser lançado em breve. Agradecer muito a Edgar, obrigada Edgar, a Cíntia também maravilhosa, Obrigada, a Dani.
o Sky, o Estevão. Só não deixou a gente chamar o pessoal pro Mídia Cidadã. Que eu vou ver. Ah, é verdade. Eu vou fazer um convite para vocês agora. Chama. Em outubro, a gente vai sediar aqui na universidade a 11ª Conferência Brasileira de Mídia Cidadã. É onde vêm especialistas e militantes do Brasil inteiro para falar de suas experiências de como usar a mídia para a cidadania. Então, é na segunda-feira, dia 17, até quarta-feira, dia 19 de outubro, aqui na universidade, no Centro de Artes. Entrem no site do Observatório, que é observatoriodamídia.ufes.br, observatoriodamídia.ufes.br. Tem lá uma aba do Mídia Cidadã. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Tem o valor da inscrição com desconto até dia 31 agora. Para estudante é 25. Para estudante R$25, tem certificado que Oi, conta... gente, quem está precisando de hora. Libera as horas, mas para quem está precisando de discutir esse tema também, que é um tema que não é debatido normalmente nos congressos, na mídia tampouco, mas mídia cidadã é algo que todo mundo pode fazer. Isso aí. Obrigada, gente. Eu vou finalizando também por aqui, nosso Papo Cabeça. Sexta-feira que vem a gente vai estar aqui de novo, com um novo tema. Até lá a gente fala pra vocês, porque agora eu também não sei. Mas vai ser sensacional. Obrigada, beijo pra todo mundo. Ah, tá. Tem sessão beijos aqui. Beijo pro Nicolas, que tá lá em Barra de São Francisco ouvindo a gente. Beijo pra Tereza, que tá no trabalho dela ouvindo a gente. Pra Luísa, pro Tadeu, que acabou de chegar pro hospital com Dona Yolanda. Melhoras pra sua mãe, né? Mas pra quem, Estevão? Para todos os ouvintes. Ah, é pra todos os ouvintes, claro. Depois E você é pergunta isso. pro Nicolas se ele está ouvindo na rádio ou No computador. No computador. Tá ouvindo no bom. Quem computador. queria, se o sinal estivesse chegando embaixo de São Francisco, tá ótimo. Seria ótimo. Mas isso aí, gente. Muito obrigada. Até a próxima. E um beijo pra Luísa, que mandou aqui um eu no Facebook. É isso aí. Até segunda. Vamos de música, Estevão. Vai ter, você lembra qual é a entrevista de segunda? Ah, é com o pessoal do Subtrópico, da Casa Verde. Heitor Righetti. Não lembro. Enfim. Galera da Casa Verde, vai ser maneiro. Isso, pessoal da Casa Verde. 1h, segunda-feira. Segunda-feira a gente tá aqui. Parabéns pela volta do bandejão. Bandejão. Obrigada. Bandejão. Adorei. Gente, querendo sugerir pauta, é só mandar no Facebook, tá? A gente tá aqui pra falar com vocês, ouvir vocês. Isso aí. Isso aí, gente. Muito obrigado, Júlia. Muito Quero obrigado. música.